eu fiquei refletindo um pouco, né, acerca do que trazer essa noite da parte de Deus. E eu comecei a refletir um pouco na minha vida, né? Não é uma longa vida, tenho apenas 21 aninhos de idade, né? Ainda sou bem jovem. E eu creio que foi mais ou menos entre 13 e 14 anos que eu, de fato, me encontrei em Deus, que eu comecei a dar os meus primeiros passos em Deus. Então, são aí uns 7, 8 anos de caminhada com Deus. E sabe, eu comecei a refletir nesse tempo, no que eu passei, no que eu vivi. E quantos sabem que experiências falam muito mais do que palavras? Amém? Sabe, uma pessoa pode roubar tudo de você, alguém pode tirar tudo que você tem, mas não vai tirar a tua experiência com Deus. Aleluia. Por isso é tão perigoso a gente ficar só nesse ambiente onde a gente escuta, ouvir falar de Deus. Amém? Porque nós temos que entrar nesse ambiente de mais profundidade, esse ambiente de experiência. É interessante quando a gente olha para a história de Jó. A Bíblia conta que várias coisas ruins aconteceram com Jó, e Jó colocava tudo na conta de Deus. Mas no desfecho daquela história, a Bíblia diz que Deus se manifesta a Jó, e Jó olha para Deus e diz: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Esse nível de experiência, ninguém pode roubar isso de você. Amém? E sabe, algumas experiências que eu vivi ao longo desse tempo, algumas coisas que eu vi desabrochar diante dos meus olhos da fidelidade de Deus. Aleluia! E sabe, meu irmão, como eu sou grato, eu não teria tempo para descrever todas estas coisas. Mas toda essa experiência da fidelidade de Deus se manifestando na minha vida, eu comecei a refletir em algumas coisas. Aleluia! Eu comecei a refletir em como a manifestação da bênção ou a manifestação da promessa de fato acontece na vida de alguém. Aleluia! Amém? Como Deus é fiel em todo esse caminho. Sabe, se eu pudesse de alguma forma dar um título para essa ministração, eu diria que é o seguinte: os 2 P's para a manifestação da promessa ou para a manifestação da bênção. Diga assim, os 2 P's, P's de pato, amém? Para a manifestação da bênção. Diga comigo, que P é esse, João? Princípios e processos. Repita comigo, princípios e processos. Aleluia. Sabe qual é a distância daquele momento onde Deus anuncia uma promessa para a tua vida e o cumprimento daquela promessa? Princípios e processos. Aleluia. O cumprimento de princípios e a submissão aos processos. Aleluia. Que vai te levar ao caminho da manifestação da promessa, da manifestação da bênção. Aleluia. Mas você pode dizer: ah, João, mas eu sou abençoado. Eu também sou. Diga comigo, eu sou abençoado. Cristo na cruz do Calvário já providenciou. Você é salvo, você é abençoado, você é próspero. Amém? A Bíblia diz que Ele verdadeiramente levou sobre si. Ele se fez pecado para que você fosse salvo. Ele se fez enfermo para que você fosse curado. Ele se fez maldito para que você fosse abençoado. Substituição, amém? Aleluia. Mas sabe, pelo simples fato de Jesus ter providenciado a bênção ao teu respeito, uma promessa de palavras de vida ao teu respeito, não significa que isso vai necessariamente se manifestar. Diga comigo, manifestação. Você já é abençoado, mas existe um caminho até a manifestação da bênção, até a manifestação da promessa. Que caminho é esse? Cumprimento de princípios e submissão aos processos. Aleluia. Vamos ilustrar isso de uma forma bem simples da gente entender. Um princípio que a gente já entende bem, a lei da semeadura. Diga comigo, lei da semeadura. O próprio Deus anunciou: tudo que o homem plantar, certamente vai colher. Aleluia. E é interessante que Deus, Ele, através da sua palavra, Ele sentencia algo, meu irmão, que é irrefutável. Eu acho interessante que quando Deus, se eu não me engano, com Abraão, Ele está fazendo aliança com Abraão e ele vai jurar, e ele não tem por onde jurar por algo maior do que ele. Ele jura por si mesmo, ele jura pela sua própria palavra. Aleluia, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Aleluia. Então, quando Deus sentencia um princípio, quando Ele diz algo está feito, tudo que o homem plantar, certamente colherá. É só um exemplo de um princípio. Aleluia. Mas você concorda comigo que a partir do momento que você vai lá no solo, e você pega aquele solo, você ajeita, você cava, você pega aquela semente, você planta, você coloca a areia de volta, você rega. Será que no outro dia aquela planta vai crescer e vai frutificar? Não. Aleluia. Você foi lá, plantou, cumpriu o princípio. Mas existe um processo. Desencadeado por onde? Pelo cumprimento do princípio. Amém? Você está entendendo? O princípio, ele é esse motor que desencadeia um processo. Aleluia. Mas não adianta somente cumprir o princípio, você tem que se submeter ao processo. Cultivar a planta, guardar, cultivar, regar, esperar. Amém? Ter paciência, porque existe um processo de amadurecimento, até que aquela planta vire uma árvore e comece a frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Aleluia. E se você olhar para toda a narrativa bíblica, seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento, você vai ver a imagem de um Deus que trabalha com princípios e processos. Aleluia. Sabe, a gente ficou meio, acho que mal acostumado, com a tecnologia rápida, informação rápida. De repente eu estou aqui, eu ligo aqui minha 3G, envio uma mensagem no WhatsApp para alguém que está lá do outro lado do mundo. Em menos de um segundo ele recebe aquela mensagem. Olha que coisa rápida, olha que coisa ágil, concorda comigo? A tecnologia. Mas sabe, a tecnologia do céu não evoluiu. A tecnologia do céu sempre foi a mesma, ele é imutável. A mesma forma que ele operava antes, ele opera nos dias de hoje. Amém? E com Deus não existe esse negócio de velocidade em alguns aspectos, não. Quando a gente fala de princípios, quando a gente fala de processos. Aleluia. Mas a gente está mal acostumado. A gente quer plantar a semente e colher no outro dia. A gente quer tudo muito rápido. Quando Deus está dizendo, meu filho, existe um processo, se submeta. Amém? Você está entendendo? Aleluia. Queria abrir lá em Gênesis. Eu gosto desse exemplo da vida de Abraão. Dá para usar ele em várias coisas. Aleluia. Você está sendo abençoado? Amém. Gênesis capítulo 12. Você abriu? Gênesis 12, no verso 1. Vamos lá. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para onde, gente? Para uma terra que eu ainda te mostrarei. Amém? Ou seja, ele ia sair sem saber para onde ia. Verso 2. E eu farei de ti uma grande nação. Diga comigo, promessa. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Aleluia. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vamos lá. Deus chega para Abraão e diz: olha, sai da tua terra. Sai da casa do teu pai, deixa tudo que você tem aí e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Aleluia. Você concorda que é diferente de alguém chegar para você, deixa tudo que você tem aí e vai, sei lá, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Pelo menos você sabe o destino, concorda comigo? Mas Deus com Abraão foi diferente. Ele disse: ei, deixa tudo que você tem e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Sabe, eu sou uma pessoa que me planejo muito para as coisas, então eu não me imagino assim como Abraão, não sei, você sai e vai para onde? Você entende? Então aquilo que Deus pediu a Abraão fazia parte de uma promessa. Depois de falar isso, Deus diz: olha, Abraão, eu vou te multiplicar, você vai ser um pai de nações. Em outro momento a gente vê Deus chamando Abraão e dizendo: olha, Abraão, olha para as estrelas do céu, conta se é que podes contar. E lá vai Abraão
1, 2, 3, 4, não consegue contar. Assim será a tua descendência. Aleluia. Olha para o pó da terra, conta se é que podes contar. E lá vai Abraão, pega o pó da terra, assim será a tua descendência. Sabe, eu acho interessante como esse Deus tão grande, Ele meio que vem no nosso nível para colocar elementos no nosso caminho, na nossa visão, que a gente possa olhar e ver a promessa que havia sido estabelecida. Sabe, todo momento que Abraão saía da sua tenda, se era de noite, ele olhava para as estrelas e contemplava e pensava, meu Deus, eu tenho uma promessa. Se era de dia, ele saía e não tinha estrela, mas tinha terra. Ele pegava o pó da terra e lembrava, eu tenho uma promessa. Aleluia. Mas sabe, quando a gente lê, né, se a gente for para os próximos capítulos, você vai ver que de fato essa promessa aconteceu. A Bíblia diz que nasceu Isaac de Sara, um milagre, já eram velhos. Aleluia, você lembra dessa parte? E quando a gente lê um versículo para o outro, um capítulo para o outro, a gente pensa que foi tudo muito rápido. Em 10 minutos você chega da parte da promessa até de fato a promessa se cumprir. Mas sabe, tem alguns versículos e capítulos que levaram anos para uma coisa acontecer depois da outra. Sabe, do momento que Deus anuncia a Abraão a promessa, foram mais de 20 anos até Isaac nascer. Aleluia. Aleluia. Mas olha que interessante. Capítulo 12, verso 4. E assim Abraão partiu. Pronto, só baixa essa parte. Deus falou tudo aquilo, no verso 4 diz, e assim Abraão partiu. Aleluia, diga comigo, cumpriu o princípio. Foi obediente. Aleluia. Cumpriu o princípio, obedeceu. Aleluia. No outro dia Isaac nasceu? Não. Foram 20 anos se submetendo ao processo, até a bênção, até a promessa se manifestar. Aleluia. Aleluia. E sabe, às vezes a gente está apressado, né? Eu vejo pessoas, principalmente jovens, e eu creio que em algum momento eu vou ter a oportunidade de trazer uma palavra dessa para jovens. Eu vejo jovens agoniados porque Deus fala, fulano, tu vai ser profeta das nações, você vai para tal nação, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E o jovem, ele já tem aquela intensidade, ele quer correr com aquilo. Você percebe que eu já falo como se fosse um velho, né? Mas, enfim, eu sou meio que um velho em corpo de jovem. Aleluia. E aí o jovem tem aquela intensidade e quer fazer logo as coisas. E por não ter, diga comigo, estrutura, vai tentar fazer aquilo, acaba se frustrando e fica culpando Deus. Não somente jovens, eu estou dando um exemplo de jovem, mas eu mesmo, talvez você mesmo, já se viu diante de um momento onde você olhou para Deus e perguntou, ei Deus, e aí? Aquela promessa, aquilo que você tinha me dito, por que ainda não aconteceu? E Deus olha para você e pergunta, está cumprindo o princípio? Está se submetendo ao processo? Aleluia. Aleluia. Amém. Reflete sobre isso, meu irmão. Às vezes a gente está esperando da parte de Deus uma nova instrução, quando a gente nem foi fiel lá na primeira. Sabe, eu estava vendo uma ministração de Painho. Eu botei na rede social dele, acho que ontem ou anteontem. Você não segue lá, @João Roberto Pastor. Eu que administro a rede social dele. E na administração ele dizia o seguinte. Ele dizia, olha, deve ser muito frustrante para alguém que tem uma casa e quer erguer um primeiro andar. Ele sabendo que a casa dele não tem alicerce, não tem fundamento para que aquele andar seja erguido. Você entendeu? Deve ser muito frustrante para essa pessoa. Porque ela quer fazer aquela construção, quer elevar o nível, mas não tem fundamento, não tem estrutura. Se o fundamento estiver corrompido, não dá para subir um novo nível, um novo andar.
E muitos de nós estamos muitas vezes tão focados naquele avanço, tão focados em subir um novo andar, em construir, em avançar, mas a gente esquece de olhar para o fundamento, que muitas vezes está mal feito, está corrompido, ou simplesmente não aguenta uma nova estrutura. Ei, Deus trabalha de acordo com a tua estrutura. Deus não é irresponsável de colocar carro na mão de menino. Você entende? Um jovem, uma criança, sei lá, você daria o seu carro, aquele exemplo clássico. Se você como pai daria o seu carro à sua criança, ao seu filho de 10, 12 anos? Claro que não. Isso seria insensatez. Concorda comigo? E por que muitas vezes a gente espera que Deus faça isso conosco? Às vezes a gente está orando e pedindo a Deus algo, ou o cumprimento de algo que Ele falou lá atrás, porque Ele é um Deus que anuncia o fim das coisas ainda no começo delas. E a gente está querendo que aquilo aconteça, a gente quer ver a manifestação da bênção, mas quando Deus olha para a tua estrutura, Ele não vê a fundação forte o suficiente para subir um novo andar. Aleluia! Eu lembro quando eu era criança, eu não sei porquê, não me pergunto porquê, mas eu orava a Deus por um canivete. Misericórdia, amém? E eu orava e eu clamava. Eu botava fé naquilo. Realmente eu estava buscando com tanta fé que se fosse qualquer outra coisa ia acontecer, meu irmão. Mas sabe, eu nunca ganhei aquele canivete. Glória a Deus por isso, amém? Aleluia. Por quê? Porque eu não tinha estrutura. Eu acho interessante a gente também observar isso na história do filho pródigo. E isso a gente vê também se repetindo no mundo moderno. A Bíblia diz que o filho pródigo, em determinado momento, ele pede ao pai a parte da sua herança. Lembra da história? E aí ele sai com a parte da herança dele e vai para outra terra. E a Bíblia diz que ele gasta tudo, ele foi inconsequente com aquele dinheiro. E é interessante você observar que pelo fato daquele filho pródigo não ter estrutura para carregar a herança, aquela herança que deveria ser positiva, foi dano, foi prejuízo para a vida dele. Amém? Então Deus não vai colocar na tua mão algo que você não tem estrutura para segurar, para carregar. Ei, meu irmão, um chamado é uma responsabilidade. Tem gente, eita, eu quero um chamado, eu quero uma oportunidade, não sei o quê. Meu irmão, isso aqui é uma responsabilidade tão grande, você soubesse. Eu sou filho de pastor e eu vejo, meu irmão, na vida do meu pai. Por muito tempo eu fui relutante em aceitar um chamado pastoral. Hoje eu não sou pastor, mas eu tenho inclinação e eu sei que um dia essa promessa vai se cumprir, amém? Mas eu fui relutante porque eu olhava para o sacrifício do meu pai, eu olhava para a vida dele, pelo quanto ele tinha que muitas vezes engolir sapo. Já ouvi essa expressão, engolir sapo? Alguém que tinha todo motivo para estar com raiva, para falar algumas coisas poucas e boas, mas ele sempre ficou calado. Aleluia. Sempre cumprindo princípios e se submetendo a processos. E hoje eu vejo dentro da minha casa o resultado de alguém que cumpre princípios e se submete a processos. Aleluia. Aleluia. Outro exemplo que eu acho muito interessante, eu não vou abrir lá, mas você lembra da história de José? Quantos lembram? José do Egito. Olha que interessante. A Bíblia fala que José, ele era o queridinho do pai. Lembra disso? O pai dele amava ele mais do que os outros irmãos. Então um dia o pai dele deu uma túnica especial a José. E José era paparicado, ele era o queridinho. E aí um dia, os irmãos de José já tinham raiva dele por causa disso. E um dia José teve um sonho da parte de Deus. E ele sonhava que ele estava lá e todos os irmãos e aqueles que estavam em volta dele começavam a se prostrar diante dele. Começaram a reverenciá-lo. E aí ele se animou com o sonho e teve a brilhante ideia de contar aos irmãos, que já eram enraivecidos com ele. E aí ele conta para os irmãos: olha, eu vi que vocês se prostravam diante de mim. E meu irmão, aquilo deixou os irmãos dele furiosos. Amém? Você lembra da história? E a Bíblia fala que os irmãos tramaram para matar ele. Mas graças a Deus um dos irmãos foi um pouquinho menos inconsequente e disse: não, vamos matar não. Não vamos manchar nossas mãos de sangue não. Vamos só jogar ele num calabouço, num precipício, num vale, sei lá. E aí eles jogaram aquele jovem, depois venderam ele como escravo. Pegaram a túnica dele, melaram de sangue e foram lá no pai dizer: ó pai, uma fera comeu ele, enfim, matou ele.
E José foi vendido como escravo. Amém? A Bíblia diz que ele chega no Egito como um escravo e ele é comprado por um homem chamado Potifar. E ele vai trabalhar na casa desse homem. E por José ser alguém que cumpria princípios e se submetia ao processo, a Bíblia diz que ele prosperava. Ele começou a prosperar naquela casa. Potifar colocou ele à frente de todas as suas coisas ali, de todos os seus bens. E tudo ia prosperando. Amém? Pelas mãos de José. Mas é interessante que chega um momento... interessante não, misericórdia, né? Que um enviado de Satanás aparece para José, a mulher de Potifar, e começa a tentar ele, começa a chamar ele para ter relação com ela. E ele fica resistindo àquilo, mas chega um momento que ela agarra ele, e ele diz, não, como eu vou fazer isso contra o meu Deus? E ele tenta correr, e ela puxa a roupa dele, a túnica dele, e ele foge. E ela, diante daquela situação, ficou com tanta raiva, com tanta fúria, que começou a levantar falso testemunho, dizendo que José tentou violentar ela. E ela foi para Potifar, ele tentou me violentar, ele tentou me violar, enfim. E aí José foi colocado na prisão de forma injusta. Lembra da história? E a Bíblia fala que José naquela prisão, mesmo na prisão, ele começou a prosperar. O carcereiro confiava nele, colocava ele à frente dos outros presos, ele administrava lá a cadeia. É quase um Fernandinho Beiramar do bem, amém? E aí, eu acho interessante que a palavra fala que tem um momento que chega dois camaradas lá e diz, ei, a gente tem um sonho. Um copeiro e outro um padeiro. E aí eles contam o sonho para José. Os sonhos eram semelhantes, mas um tinha um desfecho positivo e outro tinha um desfecho de morte. E aí ele pega lá o padeiro e ele traduz, né? Ele revela o que significava o sonho do padeiro e diz, olha, em 3 dias você vai morrer. Olha que revelação maravilhosa. E aí o copeiro vem e conta o sonho, ele diz, olha copeiro, em 3 dias você vai ser restituído ao teu cargo e você vai estar novamente servindo ao faraó, servindo ao rei. Amém? E olha que interessante, nesse momento que ele traduz e revela o sonho do copeiro, que era aquele que seria restituído, ele diz, ei, mas não esquece de mim. Quando você estiver lá, não esquece de mim. E ele começa um discurso de amargura, porque eu estou aqui injustamente. Porque eu não deveria estar aqui, eu saí da minha terra vendido como escravo. Ele começa a falar a história dele. Eu fui jogado aqui de forma injusta. E ele diz ao copeiro, ei, não esquece de mim, fala ao faraó, fala de mim ao faraó. E eu acho interessante, meu irmão. Eu vi o pastor Luciano Subirá falar sobre isso. Eu não quero colocar palavras onde não tem, mas é interessante como aquele copeiro, de repente, por algum motivo, ele esquece de José durante 2 anos. Eu não sei você, mas se alguém revelasse o meu sonho, dissesse que em 3 dias eu ia sair da prisão e aquilo acontecesse, eu ia ficar doido. Eu ia querer agradecer aquela pessoa, ia lembrar dela com muito carinho, mas por algum motivo, que eu suspeito que seja obra de Deus, aquele homem esquece de José durante 2 anos. Até que um dia o faraó tem um sonho, e aí de repente aquele copeiro é curado daquela amnésia e ele lembra, eita, tem um camarada que revela sonho lá na prisão. Por que eu estou dizendo isso? Rapaz, já imaginou aquele camarada, José, daqueles 2 anos atrás, amargurado, eu estou aqui injustamente, lembra de mim, me tira daqui. Porque eu fui vendido como escravo pelos meus irmãos. Já imaginou esse cara livre? Diante dos irmãos, como ele ficou depois como uma autoridade? Talvez ele fosse praticar o que a gente chama de gospel vingativo. Eu vou passando pela prova e não me ajudou. Um homem que estava ali naquela condição amargurado, tentando um atalho para sair da prisão. Talvez se ele saísse naquele momento, no máximo ele seria um ajudante do copeiro. No máximo. Mas quantos sabem que os pensamentos de Deus e os planos de Deus ao nosso respeito são maiores que os nossos? E passou 2 anos de um processo, que você vê que quando José sai dali, ele já sai em outro patamar. Ele revela o sonho do faraó e ele sai para ser o braço direito do faraó no Egito. E quando os irmãos dele vêm diante dele, as palavras dele foram as seguintes, eu fui enviado adiante de vocês para livrar o nosso povo. Aleluia. Talvez aquele José de 2 anos atrás, cheio de amargura no coração, fosse se vingar dos irmãos. Mas aquele processo de 2 anos parece que levou José a um novo patamar. Aleluia. Diga comigo, princípios e processos.
Davi, pastoreando ovelhas, cumprindo princípios, sendo obediente ao pai, honrando a vida do pai, pastoreando as ovelhas do pai. A Bíblia diz que ele era muito diligente, e de repente chega um homem, um profeta chamado Samuel, e unge a vida dele como rei. Qual foi a atitude de Davi? Ele saiu dali: eita, agora eu sou o rei, vou lá para Israel pegar a minha coroa. Não, ele continuou pastoreando ovelhas. Aleluia. Cerca de 15 anos, até que de fato ele fosse coroado rei. Amém. E quem exaltou? Não foi ele que se exaltou, foi Deus que exaltou a vida dele. Aleluia. O exemplo de José que a gente falou aqui, cerca de 13 anos, nas contas mais conservadoras. 13 anos, desde o sonho de José até o momento que ele se colocou como governador daquela região. Aleluia. Sabe, tempo, esse processo tem algo dentro dele que nos leva a amadurecimento. Aleluia. Mas sabe, às vezes a gente tem a impressão que amadurecimento vai de acordo com a cor do cabelo, né? Cabelo mais grisalhozinho. Nosso pastor Pado, aí um homem muito maduro. Amém? Só brincando, pastor. Mas sabe, amadurecimento não está conectado à idade natural. A gente vê jovens tão novos, né? Daniel e tantos outros, né? O próprio Samuel lá novinho, sendo levantados numa idade ainda. Você entende? Porque não está conectado com algo natural como a idade física. Aleluia. Ei, cumprir princípios e processos é para qualquer um que se submeta. Aleluia. Aleluia. E sabe, eu sei que meu tempo já está chegando ao fim. Mas eu queria, antes de terminar, te contar um pequeno testemunho. Como eu falei, experiências falam mais do que palavras. Aleluia. E sabe, ano passado e esse ano, eu ainda estou vivendo esse testemunho na minha vida. Aleluia. Eu e minha noiva, a gente tem experimentado, né? Eu vou ter cuidado nas palavras, porque meu sogro está aqui. O pastor. Mas desde que a gente começou a namorar, a gente tinha essa expectativa de casar, não demorar muito tempo para casar, de casar cedo e enfim. E aí, né, ano passado, no caso 2018, a gente já tinha aí quase, né, acho que 2 anos, né, cerca de 2 anos de namoro. E na nossa projeção, a gente já queria casar ano que vem, no caso esse ano. E eu lembro que eu me peguei, né, como você sabe, o homem como a cabeça, ele tem essa responsabilidade de prover, né, de estar à frente. Então eu me peguei numa pressão que eu ainda nem podia suportar de ser o provedor. E eu olhava para o tamanho da festa que eu quero, ela quer, e tem que ser, porque a gente é filho de pastor, então vai ter que chamar muita gente. E eu já disse em outras vezes, se alguém não foi chamado, a culpa é dela, viu? Porque eu sempre quero chamar todo mundo. Eu já disse a ela, por mim eu fazia um casamento aqui aberto, fazia um culto aqui, chamava um pastor para celebrar, ia ser uma bênção. Mas ela não quer, então amém. E eu ficava olhando para o desafio que era o tamanho daquela festa, o desafio que era a independência, né, de ter que arcar com todos os custos. E aquela pressão começou a circundar na minha cabeça e eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso esse ano fazer umas coisas por fora e me esforçar e dar o sangue para conseguir um recurso por fora, para ir juntando. Né, hoje e na época também, eu estou finalizando a universidade, então eu só tenho tempo de trabalhar meio período. E como trabalhador de meio período, eu ganho meio salário. E quanto sabe que meio salário não sustenta família nenhuma? E eu ficava nessa pressão, né? Rapaz, eu tenho que fazer uma coisa por fora. E eu teria, né, teoricamente, as noites livres para tentar fazer alguma coisa por fora, enfim. E aí eu estava nessa, né? Não, vou dar toda a minha intensidade, é o meu objetivo esse ano, as coisas vão ter que acontecer, eu vou trabalhar bastante. Mas aí chegou a inclinação no meu coração de fazer escola de ministros. Amém? No meu coração, no coração dela. E eu olhava para aquilo, eu sabia que era uma orientação da parte de Deus, mas eu fiquei bem hesitante porque a escola de ministros representava não só um desafio financeiro, que era pagar a mensalidade, mas também abrir mão do tempo que eu usaria para tentar fazer alguma coisa por fora. E aquilo eu fiquei pensando e remoendo durante um tempo, e o dia da inscrição se aproximando. E eu lembro que subiu um versículo no meu coração.
Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, olha que interessante. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça. Princípio. Olha a consequência. E as demais coisas serão acrescentadas. E eu disse, rapaz, não tem para onde correr não. E a gente fez a inscrição. E aquele ano, né, eu vi que o diabo realmente não ficou feliz no início. E no início não, até hoje ele não está feliz, né? Mas ele teve que se conformar. E começaram a surgir desafios, né? Eu estava lembrando hoje. Assim que a gente começou a escola, ela tinha feito rema já há um tempo bem antigo, enfim, e ela tinha tido um mantenedor que tinha deixado umas mensalidades em aberto. Então a gente teve que pagar não só a mensalidade nossa da escola de ministros, mas a mensalidade retroativa do rema. Aleluia! E eu ficava olhando para todos aqueles desafios e pensando, rapaz, será que vai valer a pena? E eu lembro que logo no início, né, no início das aulas, eu estava assistindo uma aula, não lembro agora qual era, mas me veio uma instrução bem específica. O Espírito Santo falou no meu coração, João, você precisa de um resultado sobrenatural, concorda comigo? E eu disse, concordo, Senhor, eu preciso de um milagre. Porque naturalmente não tem jeito não. E aí, eu lembro que a orientação que veio foi a seguinte, você precisa de um resultado sobrenatural, concorda comigo? Sim. Então tenha uma atitude sobrenatural. Aquilo soou muito lindo naquele momento. Mas a ideia que brotou no meu coração foi algo que eu tentei relutar por um tempo, né? A ideia foi a seguinte, sempre que se manifestar uma oportunidade de ofertar, de dar, faça. Meu irmão, e sempre não tem negociação não, é sempre. E eu aceitei aquela ideia, né? Vamos embora. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu me apeguei àquilo e vamos embora. E meu irmão, eu nunca vi tanta oportunidade de ofertar na minha frente. Só na escola de ministro, né? Todo final de módulo passa uma oferta para quem quer dar ao professor uma oferta de gratidão. Então eram 4 módulos por mês, 4 oportunidades. Todo domingo eu estava na igreja. Ainda tinha sábado culto de jovens quando eu ia. Ou seja, Deus ajuda esse menino, né? E meu irmão, eu fui sendo fiel naquilo, ia surgir a oportunidade, eu dava. Alguém vinha dar aqui ao ministrante, eu via que aquela era uma oportunidade, eu dava. E aí eu fui dando. Meu irmão, eu sei que eu fui olhando os balanços do mês no início, e eu comecei a perceber que eu estava ficando no negativo, no vermelho. E eu sou bem organizado, né? Eu sou administrador, eu gosto de ter bem esse planejamento. Então, as minhas contas, né? Tudo que entra eu boto uma cor verde na minha planilhazinha lá, e tudo que sai eu boto vermelho, né? Saída, né? Uma saída vermelha. E aí, só que nessa linha de raciocínio significa que as ofertas e dízimos ficavam na conta dos vermelhos, né? Uma saída. E um dia eu estava lá colocando na minha planilha os meus gastos, os meus ganhos, e estava tudo muito vermelho, meu irmão. E o Espírito Santo me disse, ei, por que você está colocando em vermelho o que é oferta e o que é dízimo? Eu disse, Senhor, é uma planilha financeira, né? Saída eu dei, né? Não está mais comigo, é uma saída vermelhinho na conta, né? E ele disse, meu irmão, a partir do momento que você é nova criatura, até a tua planilha tem que ser sobrenatural. E eu coloquei todas as ofertas e dízimos no verdinho. Meu irmão, de uma hora para outra tudo ficou tão bonito ali naquela planilha. Aleluia. E sabe, eu estou brincando com isso, e de fato no início foi um sacrifício. Aparentemente era um prejuízo, olha só isso. Mas eu fui sendo fiel naquilo. Eu lembro que um momento, né, nessa trajetória que foi o ponto de rompimento. Porque no início era algo pesado para mim. Eita, de novo. Tinha vezes que eu estava com o dinheiro certo de algo que eu tinha compromisso amanhã para pagar, e passava a oferta, eita, de novo. Mas teve um momento que foi o rompimento dessa mentalidade. Eu lembro que eu estava indo ministrar numa cidadezinha, né, Itabaiana, e eu só tinha o dinheiro para botar o combustível, eu botei o combustível, fiquei sem nada na carteira para ir até lá e fui. E aí eu lembro que eu cheguei lá e eu ia ministrar, né? E foi a hora da oferta. E quando foi passar a oferta, eu inocente, nem lembrava, tirei a carteira do bolso, quando eu abri, eita, não tem nada. E eu fiquei logo aperreado, eita, o meu compromisso com Deus, e agora, e a oferta chegando.
E a única alternativa que eu vi diante dos meus olhos era tentar encontrar um botão na camisa que fosse menos notável na hora de ministrar. Eu não sei se eu consegui, né? Mas eu procurei um botão naquela hora e arranquei e coloquei naquela salva. E foi a minha oferta daquela noite. Aleluia. Deus é fiel, meu irmão. Aleluia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. E sabe, desde esse momento eu vi um rompimento de mentalidade, porque prosperidade está aqui dentro. Ó. Amém? Aquilo não passava mais a ser um peso, mas eu comecei a fazer aquilo com alegria. Eita, de novo, vai ter que me suprir amanhã, Jesus. Rompimento de mentalidade. Eu comecei a entender o princípio. E é interessante que Deus diz, né? Ei, me provai nisto, trazei todos os dízimos, a oferta, me provai, me coloca à prova. Se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Aleluia. E eu lembro que foi mais ou menos nessa estação que chegou a ideia para a gente de começar uma loja, de começar um negócio próprio. A gente começou uma loja, né, de artigos personalizados, de brinde, caneca, enfim. Depois você procura lá, onlystore.art, no Instagram, Facebook. E surgiu essa ideia e parecia um tiro no escuro, mas a gente foi fazendo aquilo. E sabe, o trabalhador é digno do salário, meu irmão. Tinha dia que eu ficava o dia todo pensando em como fazer, em aprender a mexer nas coisas. E aquilo começou a acontecer, começou a chegar pedido, começou a chegar cliente, começou a chegar a favor. E aquele negócio foi rodando, foi andando, as engrenagens foram se mexendo a nosso favor. Eu lembro que durante esse processo começaram a surgir convites e oportunidades. Meu irmão, ano passado eu preguei no JPN. Eu não estou falando isso para me engrandecer não, eu estou surpreso. Porque Deus é especialista em pegar uma atitude simples e transformar num resultado sobrenatural. E eu me via diante o pastor Norberto era o líder na época do JPN, ele me chamou e eu disse sim, mas com as pernas tremendo, meu irmão. Aleluia. E tantas outras oportunidades se abriram diante dos meus olhos. Eu comecei a viajar de avião. A primeira vez que eu fui para o aeroporto grande, eu lembro que eu fiquei 1 hora no lugar do desembarque esperando alguém chegar. Só que ninguém pode entrar no lugar do desembarque, você que tem que sair. Hoje eu já estou manjando um pouco. Eu ia para os lugares e ministrava, e Deus movia o coração de pessoas para simplesmente ofertar na minha vida sem eu ter feito nada demais. E começou a chegar provisão sobrenatural de um lado do outro. Sabe, quando você cumpre princípios, uma rede de processos é desencadeada. Como aquele efeito dominó que você dá um peteleco e várias coisas começam a acontecer. Aleluia. Eu lembro que nessa época eu sempre fui muito curioso em relação a mercado financeiro, a investimentos. E veio uma instrução simples, eu sei que foi uma instrução da parte de Deus, para fazer um determinado investimento. Eu coloquei lá uma quantia X. Meu irmão, em menos de 2 meses, aquela quantia rendeu 9x. Ou seja, 9 vezes mais aquele valor. Hoje eu me arrependo de não ter confiado e botado mais. Eu botei um valor pequeno, mas foi 9 vezes mais. Eu fiquei... Sabe aquele momento que a sua cabeça gira de tanta bênção lhe atacando por todos os lados? Não somente a mim, mas na vida dela. A gente começou a ver os nossos caminhos sendo endireitados. Aleluia. 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 Deleita-te no Senhor. Confia nele. Cumpre o princípio e se submete aos processos, porque tão certo quanto o ar que você respira, aquela promessa, aquela bênção vai acontecer. E a gente começou a experimentar daquele ano sobrenatural, meu irmão. E eu lembro que eu fiz questão de no final do ano pegar tudo, né, o que eu tinha obtido de resultado financeiro, tudo que eu consegui guardar junto com ela para o nosso casamento. E eu fiz questão de envergonhar o diabo. Eu fiz a conta do outro lado, né? Eu peguei o seguinte caso: se eu e ela não tivéssemos tido essa posição de obediência, se a gente não tivesse cumprido princípios, se a gente tivesse retido, diga comigo, retido, tudo que estava chegando, não é só gastando com os custos, mas sem fazer escola de ministros, sem ofertar dessa forma, retendo, o resultado seria X. Depois eu peguei o saldo desse outro caso que foi a opção de cumprir princípio, de se submeter ao processo.
Sabe, meu irmão, o resultado não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, foi 5 vezes mais. Aleluia. E sabe, eu ainda estou com expectativa demais, porque é a 30, a 60 e a 100 por 1. Só foi 5. Eu estou esperando os 30. Porque quem semeia tem expectativa na semente. Ah, João, você é arrogante, você é soberbo. Não, é porque eu aprendi a dar. E quando a pessoa dá, ela tem prazer também em receber. Porque sabe que é justo a colheita daquele que semeia. Nenhum fazendeiro planta sem expectativa em colher, não é verdade? Aleluia. E eu sei que é só o início de uma série de colheitas. E sabe, eu estou dando esse exemplo do princípio da semeadura, mas existem tantos outros princípios. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Honra pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. Qual é o resultado disso? Sabedoria, graça, provisão. Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Cumprir princípios e se submeter aos processos vai te levar à manifestação da bênção e à manifestação da promessa de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. E sabe, não acabou não. Esse ano a gente já tem experimentado também de coisas grandiosas, né? Um dia desse ela estava lá no computador buscando, né, um lugar para a gente alugar para casar. O lugar tinha que ser grande porque tem que caber muita gente. E quando sabe que aluguel de lugar de casamento não é muito barato. E ela procurando, e ela encontrou um lugar, viu umas fotos e achou bonito. E se encantou pelo lugar, né? Aí ficou olhando e achando bonito e foi atrás. Ela conta a história melhor do que eu. Foi atrás do lugar, descobriu quem era o dono, mas descobriu que era uma casa de um rapaz, de um homem que ele não alugava. Ele só cedeu em algumas ocasiões, mas ele não alugava. Ou seja, não estava disponível. Mas um belo dia, o Deus do impossível fez algo nesse contexto, nessa situação. Ela estava lá olhando para aquelas fotos e o chefe dela passou e viu as fotos. E disse, eu conheço esse lugar, o dono é amigo meu. Aí ela olhou, né, e como é isso? E ele disse, não, eu falo com ele, vamos ver o que acontece. Aí falou com ele, perguntando se alugava, se estava disponível. Meu irmão, o cara liberou de graça. Tá lá. Ontem a gente estava lá, a gente foi só pisar na terra e vislumbrar. Aleluia. E sabe, eu nem me surpreendo mais. Tem hora que eu estou lá tranquilo, de repente chega a notícia, ei, fulano quer abençoar isso aqui no teu casamento, tome isso, tome aquilo. Aleluia, Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel. Sabe, hoje eu contemplo no meu dia a dia, é tão gratificante ficar só na expectativa do que pode acontecer. Porque aquele que semeou, ele sabe que a qualquer momento aquela fruta, aquela planta vai sair e vai dar o seu fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Então pega essa palavra, meu irmão. Se submete ao processo, não tenha pressa. Abraão esperou mais de 20 anos para a manifestação da promessa. Eu não estou dizendo para você ser passivo com a promessa e dizer, eu espero em Deus. Não. Abraão estava crendo, Abraão estava buscando aquilo, ele se moveu, ele obedeceu, ele saiu da terra. Será que você já deu o primeiro passo? Será que você já saiu da terra? Porque a promessa só se cumpre com quem cumpre princípio. Aleluia! Dê o primeiro passo, se submeta ao processo, crê na promessa, declare a promessa, veja a promessa, coloque diante dos teus olhos. No meu quarto eu tenho um mural, tem minhas fotos com ela, tem fotos lá da logo da nossa loja, tem fotos de coisas que eu ainda almejo. Aleluia! Mas eu deixo que aquilo fique diante dos meus olhos, para que eu lembre, ei, eu tenho uma promessa. E eu preciso me submeter ao processo que vai conduzir até o cumprimento dessa bênção, até a manifestação daquilo que Ele me prometeu. Aleluia! Você pode ficar de pé rapidamente. Oh, aleluia! Queria que o louvor subisse, se possível. Aleluia! Aleluia, aleluia. Diga comigo, eu sou abençoado. E eu tenho uma promessa. Aleluia. Fecha os teus olhos nesse momento. Aleluia. Sabe, meu irmão, eu sei que poderia ser um culto que você poderia se alegrar, correr, pular, e você pode fazer isso.
Mas eu quero que nesse momento você comece a refletir. A Bíblia diz que julgue o homem a si mesmo. Não é eu que vou lhe julgar, não é o teu pastor que vai te julgar, é você que vai refletir na tua própria vida. E reconhecer e olhar para a tua vida e ver onde você ainda precisa cumprir princípios. E ver onde você precisa ainda se submeter a processos. Eu não sei qual é a tua realidade, eu não sei o nível que você está. Talvez você tenha anos de crente, mas são anos parados no mesmo nível, porque não tem estrutura para subir um novo andar. Eu faço o que, João? Simplesmente edificar a tua estrutura. Como? Cumprindo princípios. E se submetendo aos processos. Eu te garanto, por experiência própria, se você fizer isso, Deus vai pegar uma atitude tão simples como essa e transformar num resultado sobrenatural, a 30, a 60 e a 100 por 1. O louvor vai cantar uma música e eu quero que você só use esse tempo para refletir e para falar com teu Pai. Esse tempo é seu de intimidade com Ele. Aleluia. Em ti está minha vida, a fé e esperança estão só.